Vamos para mais um assunto polêmico, clonagem. Bom, mas para falar de clonagem é importante a gente entender que existem dois tipos de clonagem. Existe a clonagem reprodutiva e existe a clonagem terapêutica. Vamos falar dos dois. Quando nós falamos de clonagem, é interessante ver que durante o desenvolvimento embrionário, nós temos um ovo e aquele ovo tem em todo o seu núcleo todo o material genético que vai se diferenciar e formar todos os tecidos. Bem, se eu pegar esse ovo recém-fecundado e eu, na primeira divisão celular que ele tiver, ao invés de eu deixar aquela célula se dividindo, eu separar, eu vou ter dois organismos. Neste caso, eu vou ter os dois se desenvolvendo e esses dois vão ter um material genético idêntico. É o exemplo do caso de gêmeos univitelínicos e gêmeos idênticos. Os gêmeos idênticos, eles apresentam o mesmo material genético. Bom, seria fácil se nós conseguíssemos fazer isso, né, sempre no período embrionário, só que isso não é possível, né, e aí, assim, se isso acontecesse sempre, as mulheres teriam gêmeos univitelínicos, então não é bem assim. Na verdade, depois do ovo recém-fecundado, vão ocorrendo as sucessivas divisões e o blastocisto passa, então, por uma diferenciação. E aí, cada tecido vai dar origem a um novo indivíduo, mas lembrando que todo ele tem o mesmo patrimônio genético. Então, na clonagem reprodutiva, eu separo estas células, essas células que são ainda indiferenciadas e eu vou dar origem a indivíduos totalmente separados, né? Então, eu vou se diferenciar. Só que eu posso fazer um clone, neste caso, e, por exemplo, colocar essas duas células do ovo recém-fecundado, cada uma no útero de uma mulher. Então, ele vai ser gerado em organismos diferentes. Só que eu também posso fazer uma clonagem de um organismo já adulto. Como que seria isso? Eu pego esse ovo, eu jogo fora o núcleo dele. Então, imagine um ovo recém-fecundado, espermatozoide fecundou, eu jogo fora o óvulo, o núcleo, e aí eu pego um núcleo de uma célula adulta, por exemplo, uma célula epitelial minha. Em todas as minhas células, eu tenho os 46 cromossomos, que tem toda a informação genética para gerar um novo indivíduo, correto? Então, eu pego esse núcleo desta célula e coloco dentro do núcleo de um ovo. O que eu estou fazendo nesse momento? Eu estou ensinando aquele embrião a se tornar um novo organismo, no caso, com um material genético idêntico ao meu, se foi uma célula minha que foi retirado. Qual que é o problema na clonagem reprodutiva? Vamos aí a alguns problemas. Primeiro, que ela é proibida, né? Eu não posso gerar um ser idêntico a mim. Segundo problema é porque eu vou ter uma história celular. Essa célula epitelial já passou por sucessivas divisões. Ela tem, né, não a minha idade, mas ela passou por divisões e foi perdendo as suas extremidades, que são os telômeros. Então, é como se eu já colocasse uma célula que tem uma idade, uma identificação de idade mais avançada para virar um novo embrião. Isso foi o que aconteceu com a Dolly. A Dolly foi um marco, né, em toda a genética. Ela nasceu no dia 5 de julho de 1996, justamente desta forma. Ela é um material genético que foi produzido, foi um clone de uma ovelha já adulta. Até então, e não é difícil do ponto de vista, né, através de laboratórios, você produzir um clone a partir de um embrião, né? Agora, um clone de um organismo adulto não é um feito de muitos laboratórios, pelo menos até onde se sabe, né? Tiveram algumas polêmicas com laboratórios chineses que disseram que clonaram seres humanos, mas isso, de certa forma, é abominado por diferentes, né, por vários países, inclusive por questões religiosas. Então, não só por questões éticas, mas também, obviamente, por questões, né, que envolvem aí toda a religião e todo respeito, de certa forma, à espécie. Então, no caso de um clone, como o clone da Dolly, o que aconteceu foi, a ovelha teve os seus filhotes, porém, ela apresentou alguns sinais, né, precoces de algumas doenças tardias. Então, ela viveu menos tempo que o normal, que é a longevidade normal de ovelhas, e ela começou a apresentar algumas doenças que seriam doenças
mais tardias. Acredita-se que seja em decorrência dos telômeros já serem mais encurtados nessa espécie, mas não parou por aí, né? A pesquisa e essa vontade, né, do homem de trabalhar com esse tipo de célula é muito grande. Por isso que existe a clonagem para fins terapêuticos. O problema é que da clonagem para fins terapêuticos para reprodutiva é um passo muito curto. Basta implantar dentro de um útero materno, mas, né, ela é proibida e é apenas possível que tenha desenvolvimento com muitas restrições da clonagem para fins terapêuticos. Qual que é a vantagem, né? A vantagem da clonagem para esse propósito é justamente você ser capaz de produzir um novo órgão, produzir uma nova estrutura para repor aquela que porventura tenha sido danificada, tá? Então, não é simplesmente para implantar uma nova mão, não é bem isso, mas para algumas terapias, para doenças neurodegenerativas, doenças autoimunes. Então, nós temos vários tipos de pesquisas que hoje vêm sendo desenvolvida utilizando a terapia. Então, é permitida a clonagem para fins terapêuticos? Sim, em alguns laboratórios que tenham todo o critério de biossegurança já aprovado pela Anvisa, justamente aí pensando numa clonagem para fins, né, para utilização posterior em algumas terapias. Então, alguns exemplos para que vocês possam ter algumas ideias, né? Existem clonagens para fins terapêuticos para doenças neurodegenerativas, para doenças relacionadas aí justamente para células, doenças autoimunes, doenças neurodegenerativas que venham aí de uma fragmentação, de uma perda desse tecido diante de algum estresse, por exemplo. Então, não só para o câncer, vamos pensar na clonagem, né, nessa terapia para aplicações aí diversas. Inclusive, já existem algumas pesquisas que têm utilizado a clonagem terapêutica para doenças hereditárias, né? Então, será, né, que nós estamos diante aí de possibilidades de tratamento e de regeneração de tecidos a partir da clonagem? Vejam que é um universo gigante de possibilidades que acabam se abrindo diante dessa nova terapia. Então, isso traz aí uma certa esperança não só para doenças que tenham ocorrido em função de alguma alteração genética, mas aquelas que também são algumas doenças hereditárias, né? Então, existem alguns centros que já vêm fazendo pesquisa e no site, no vídeo anterior eu comentei do site, lá também tem disponibilizado a aplicação desses tipos de doenças. Mas aí voltamos à pergunta, né, que causa tanta curiosidade. Será que já existem clones humanos? A resposta é, né, do ponto de vista ético, não pode. Porém, existem vários laboratórios que vêm desenvolvendo pesquisas e que eles são monitorados, são fiscalizados, mas não se sabe bem ao certo qual que é a capacidade de se encontrar, né, um novo clone. Existem alguns pesquisadores que já clonaram alguns mamíferos com o objetivo justamente de estudar algumas doenças, mas vocês hão de concordar que daí até a clonagem humana nós temos um passo muito pequeno, é simplesmente uma questão de tentativas, né? Se você ficou, né, gostou do assunto, ficou curioso, eu recomendo que vocês assistam um filme de 2005 que é chamado de A Ilha, né? Lá você vai ver qual que é o limite da ciência. Nesse filme ele conta um pouco de um lugar onde existem clones humanos. Esses são clones, na verdade, é um grupo de pessoas que são uma espécie de apólices, né, de seguro, e que foram desenvolvidos para substituir algum órgão. Então, essas pessoas, elas ficam, né, vou dar um spoiler aqui do filme para vocês, elas ficam restritas nesse local e nesse local elas são convencidas de que elas foram as sobreviventes de um vírus letal e que, né, pode ser que durante a vida dela, elas sejam premiadas, sejam escolhidas, né, ou sorteadas para elas irem para uma ilha e lá nessa ilha elas vão poder gozar, né, de uma vida livre, sem o vírus, quando na verdade, né, significa dizer que quando elas foram sorteadas, que o clone dela, o original, precisa delas para retirada de algum órgão, né? É evidente que esse universo ainda não existe, nós não vamos encontrar isso no futuro por questões éticas óbvias, né? Porque esses clones pensam e o decorrer do filme é justamente para alguns clones que acabam se rebelando e acabam descobrindo, na verdade, o objetivo dessa ilha. Mas calma, né? Ainda não precisa se apavorar que nós não estamos diante disso, ainda estamos usando, que é muito importante, a clonagem, na verdade, para fins terapêuticos.